Olá, nesse vídeo nós iremos tratar de dois protocolos muito usados nas redes industriais, que são o CAN e o DeviceNet. E a partir deles a gente vai mostrar os conceitos básicos da formação das redes industriais. Protocolo CAN foi inventado primeiro, né, foi inventado pela Bosch, e o DeviceNet foi inventado pela Allen Bradley. Futuramente essa Allen Bradley foi comprada pela Rockwell Automation. Para explicar o CAN, inicialmente, ele tinha como aplicações iniciais as áreas automotivas, principalmente a ônibus e tratores. E atualmente ele teve essa área ampliada mais para veículos menores e navios, mas ainda assim ele manteve os ônibus e tratores. O CAN se trata de um protocolo de comunicação serial síncrona e ele é baseado no conceito de multimestre. Ou seja, todos os módulos eles podem se tornar um mestre em determinado momento ou vice-versa, né? Ele pode se tornar um escravo em outro. Além disso, as mensagens são enviadas por um regime multicast. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer mensagem que é enviada no protocolo, ela é replicada para todos os dispositivos que estão nesse mesmo protocolo. Por último, ainda vale ressaltar que ele é fundamentado no conceito do CSMA-CD. Nesse conceito, todos os módulos presentes no protocolo, eles verificam o estado do barramento quando eles enviam suas mensagens. Se tem um módulo nesse barramento enviando mensagem com maior prioridade, ou um módulo que está enviando uma mensagem com menor prioridade, ele para a sua transmissão e o de maior prioridade continua enviando a sua mensagem do ponto que parou, sem ter que reiniciar. E futuramente o de menor prioridade vai continuar do ponto que ele parou. E caso não tenha um módulo enviando uma mensagem de maior prioridade, ele prossegue o envio da mensagem normalmente. Na parte das características, assim como é mostrado no gráfico, é um gráfico bem simples de entender, a gente vê que a velocidade de transmissão dos dados é inversamente proporcional ao comprimento do barramento. Ou seja, quanto maior o barramento, menor vai ser a nossa velocidade de transmissão de dados, porque ele tem mais módulos para percorrer. Além disso, a gente vê que os nossos dados no protocolo eles não são representados por bits 0 ou 1. Eles são representados por bits dominantes e os bits recessivos. Esses bits dominantes e recessivos eles são criados pelos sinais dos dados CAN-H e o CAN-L, que são os CAN-High e os CAN-Low. Nele, os dados enviados para a rede eles são interpretados pela análise de diferença de potencial entre um e o outro. No gráfico aqui a gente consegue ver essa diferença potencial pelo VDIF, que está aí bem no meio do gráfico, e a gente consegue ver isso. Por último, além disso, os fios eles são alocados, são colocados em um transfer diferencial, ele atenua fortemente os efeitos causados pelas interferências eletromagnéticas, já que qualquer ação sobre um dos fios é também sentido no outro, sendo esses fios colocados em 2 ou 4. Uma das maiores vantagens desse protocolo é a sua robustez e a capacidade de se adaptar às condições de falha temporárias ou permanentes. Nós podemos classificar as falhas em 3 níveis. O nível de bit, que possui 2 tipos de erro. O bit monitoring, em que cada transmissor da rede CAN monitora sua própria mensagem. Se o nível do bit lido for diferente do que transmitiu, um bit error é sinalizado. E o bit stuffing, quando 5 bits consecutivos de mesmo nível for transmitido por um nó, ele irá adicionar automaticamente um 6º bit de nível oposto à sequência de bits repetidos. O receptor irá remover esse bit extra. Isso é feito para remover o excesso de componente DC do barramento, mas isso também cria uma oportunidade para o receptor detectar erros. Caso mais de 5 bits consecutíveis de mesmo nível ocorrer no barramento, o stuff error é sinalizado. O nível de mensagem, que possui 3 tipos de erro. O CRC, ou Cyclic Redundancy Check, em que cada mensagem contém 15 bits de código de verificação de erro do tipo CRC. Qualquer nó que detectar um CRC diferente daquela que ela mesma calculou irá gerar um CRC Error. O Frame Check, em que algumas partes da mensagem CAN têm formatos fixos,
ou seja, o padrão define qual nível deve ocorrer e quando. Se o CAN Controller detecta um valor inválido em um desses campos fixos, sinalizará Conform Error. E o Acknowledgement Error Check. Todos os nós que recebem uma mensagem corretamente devem escrever um nível dominante no axolotl da mensagem. O transmissor irá escrever um nível recessível nesse lugar. Se o transmissor não conseguir detectar o nível dominante no axolotl, um Acknowledgement Error será sinalizado. Quando alguma ou todas essas falhas forem detectadas, irão colocar uma mensagem de erro no barramento, avisando toda a rede para que o transmissor reenvie a mesma. O último nível é o nível físico. Para o barramento com 2 e 4 fios, caso algo de errado venha a ocorrer com os fios de dados CAN-H e CAN-L, a rede continuará operando sob uma espécie de modo de segurança. Algumas das condições de falha nas linhas de comunicação que permitem a continuidade das atividades da rede são CAN-H ou CAN-L interrompido, CAN-H ou CAN-L em curto com a bateria ou com terra e CAN-H em curto com o fio CAN-L. Falando um pouco agora sobre DevCnet. Ele é um protocolo de comunicação aberto utilizado em automação industrial para a troca de dados entre dispositivos de controle. Foi desenvolvido para ter máxima flexibilidade entre equipamentos de campo e interoperabilidade entre diferentes vendedores. Ele utiliza o CAN e define uma camada de aplicação para cobrir uma faixa dos perfis de dispositivos. Seu objetivo é transportar 2 tipos principais de informações: dados cíclicos e acíclicos. O primeiro de sensores e atuadores diretamente relacionados ao controle e o segundo indiretamente relacionados ao controle, como configuração e diagnóstico. O DevCnet utiliza uma topologia trunkline, em que existe um cabo tronco, o principal, e derivações executadas obrigatoriamente do cabo principal, como podemos ver na figura abaixo. Bom, pessoal, eu vou falar de algumas características da DeviceNet. A DeviceNet tem várias características para desenvolver um aumento da produtividade por meio da melhoria de controle de processo e do fluxo de informações. Funciona como um supervisor ou um controle utilizando arquitetura distribuída para comunicação ponto a ponto. Essa comunicação ponto a ponto, ou peer-to-peer, é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo o compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. Nos sistemas cliente e servidor tradicionais, eles gerenciam e fornecem o acesso a recursos como arquivos e páginas da web localizados em um único computador, servidor, que está localizado no centro da rede. Já nos sistemas peer-to-peer, eles fornecem acesso aos recursos de informação que estão localizados em diversos computadores espalhados por toda a rede. Suporta I/O e mensagens explícitas para um único ponto de conexão para configuração e controle. Possui a alimentação 24 volts DC, que está disponível na rede para dispositivos com requisitos de potência limitada, utilizando cabos drop de 4 amperes e cabos tronco de 8 amperes. Reduz os pontos de conexão e o tamanho físico da rede. Segue a interconexão de sistemas abertos do modelo OSI, que é um padrão ISO para comunicações de rede. Nesse padrão, todas as funções necessárias são definidas a partir da execução física de um protocolo e da definição de uma metodologia para a comunicação de dados e controle de informações dentro e através das redes. Essa tabelinha presente no slide é um resumo das camadas do modelo OSI, que fala a camada e para que ela serve. A camada de aplicação, prover serviços de rede às aplicações, apresentação, criptografia, codificação, compressão e formatos de dados, sessão, iniciar, manter e finalizar sessões de comunicação, transporte,
transmissão confiável de dados, segmentação. Rede, endereçamento lógico e roteamento, controle de tráfego. Link de dados, endereçamento físico, transmissão confiável de quadros. Física, interface com meio de transmissão e sinalização. A DeviceNet proporciona perfeita transição da DeviceNet e encaminhamento para outros SIP networks, que atualmente incluem Ethernet IP e ControlNet. O SIP, Common Industrial Protocol, protocolo industrial comum, é um conjunto de padrões e protocolos para a aplicação da automação industrial. O SIP contém o Ethernet IP, ControlNet, DeviceNet. Ele contém esses protocolos. O Ethernet IP foi projetado para se comunicar através da Ethernet padrão utilizada em nossas redes domésticas e comerciais. Esse IP na frente é para identificar ele como Industrial Protocol, ou seja, utiliza a Ethernet padrão, porém em um protocolo industrial, em um meio industrial. Agora eu vou fazer algumas considerações finais sobre o nosso trabalho. Foi apresentado primeiramente o protocolo CAN, desenvolvido pela Bosch. Ele possui capacidade de suportar o erro, retransmitindo a mensagem que não aparece corretamente no barramento CAN, e é bom para implementar sistemas de controle distribuído. Além disso, esse protocolo tem tido bastante aceitação na indústria de automação devido a diversos fatores, como o baixo custo, capacidade de funcionar em ambientes com condições elétricas adversas, o elevado grau de capacidade de tempo real e controle distribuído, fácil utilização, disponibilidade de componentes, controladores. Por fim, foi apresentado o DeviceNet, desenvolvido pela Allen Bradley, que é um protocolo de camada de aplicação sobre a tecnologia CAN, e ele adapta a tecnologia do Common Industrial Protocol, SIP, e tira proveito do CAN. Então é isso, muito obrigada a todos.